Olá, boa noite. Operação policial desarticula esquema de venda ilegal de carvão na Bahia em outros 3 estados. O Fala Bahia de hoje também mostra uma obra abandonada na Avenida Heitor Dias. Veja agora os outros destaques do programa de hoje. Imprudência. Imagens mostram que motorista da carreta envolvido em acidente trágico na BR-116 dirigia em zigue-zague na estrada. E você vai ver também. No quadro Fala Doutor, uma entrevista com a doutora Ana Rita de Luna Freire, que é cirurgiã plástica, falando sobre o mutirão de atendimento para tratamento de câncer de pele. Tudo isso e ainda as dicas de cultura para o feriadão, agora no Fala Bahia, hoje com Yula Verde. Está começando mais um Fala Bahia. Hoje é quarta-feira, 7 de dezembro, e o nosso site é o falabahia.com. Você também pode seguir a gente pelo Twitter, no endereço twitter.com/fala_bahia. Vamos saber o que foi notícia hoje nos principais jornais do país. Folha de São Paulo, Código Florestal anistia multas de doadores de 50 parlamentares. Estado de Minas, apontado como bola da vez, ministro das Cidades, Mário Negromonte, diz não ter apego ao cargo. Correio Brasiliense, proposta no Congresso, defende punição maior para celular ao volante. Diário de Pernambuco, corrida na base aliada para vagas do 2º escalão do governo federal. E Estado de São Paulo, militância feminista quer que Dilma mantenha Ministério das Cidades, das Mulheres. E o jornal Correio, que é líder em circulação, traz aqui como manchete de capa, PIB zero no 3º trimestre. País para de crescer, crise mundial derruba a produção da indústria, consumo das famílias cai pela primeira vez desde 2008 e Brasil teve pior resultado dos países emergentes. Esse é o grande destaque do jornal Correio, que também traz aqui a vigília por Ivete. Fãs fazem plantão no hospital à espera de notícias. Ivete Sangalo se recupera bem da meningite e pediu para comer brigadeiro, mas foi um pedido negado aí pelos médicos. Ela teve mesmo que respeitar uma alimentação mais balanceada nessa fase de recuperação e mesmo depois da alta que deve aí acontecerem até 3 dias, ainda vai precisar de um bom tempo em casa se recuperando. E na coluna do Emerson, que é diária aqui no Jornal Correio, 50 centavos nas bancas, ele traz algumas notas, entre elas uma reportagem, inclusive, que a gente até trouxe ontem aqui no Fala Bahia da TV Salvador, deu chabu, se referindo aí a uma audiência pública que foi realizada lá na Assembleia Legislativa para discutir o carnaval e não deu muito quórum, nem todo mundo compareceu, e ele traz aqui que é um encontro já marcado e que normalmente ocorre nessa época do ano que antecede aí o Carnaval de Salvador. E olha, foram transferidos de Jequié para Recife, em Pernambuco, os 4 feridos no acidente que aconteceu na BR-116 e causou a morte de 34 trabalhadores rurais no fim de semana. A delegada de Jaguaquara, que investiga o caso, aponta o motorista da carreta como o responsável pelo acidente. Márcio Clênio nega e põe a culpa no motorista do ônibus que morreu. Mas as imagens a seguir, que foram enviadas para a Rede Bahia, mostram que Márcio Clênio dirigia de forma imprudente minutos antes da tragédia. As imagens foram feitas de um ônibus que vinha logo atrás da carreta. Neste trecho, dá para ver a carreta saindo da pista, quase batendo na mureta de proteção. Veja de novo. Já neste outro trecho da estrada, a carreta trafega pelo meio da pista. 1 minuto e meio depois, o que se vê é o caminhão-baú tombado do outro lado da estrada e o gesso que a carreta transportava espalhado na pista. Observe a imagem mais uma vez, veja só. A delegada de Jaguaquara analisou essas imagens e disse que o motorista da carreta pode ter cochilado ao volante, já que no dia do acidente ele passou pelo teste que mostrou que ele não tinha ingerido bebida alcoólica. Verifica-se que antes do acidente, o motorista vinha tendo um comportamento perigoso na pista de rolamento e que nos faz presumir que ele estivesse dormindo ao volante. Porque ele fez teste de alcoolemia junto à Polícia Rodoviária Federal, não foi detectado. E isso me dá uma certeza, mais ainda, de que ele já vinha numa conduta irresponsável. Eu espero, aqui até o dia 3 de janeiro, terminar o inquérito policial. E essas imagens, mais uma vez, faz crescer a minha opinião sobre esse homicídio doloso.
Foi realizada hoje nos municípios de Teixeira de Freitas, Mucuri, Alcobaça, Caravelas e Nova Viçosa, no extremo sul da Bahia, uma operação policial de combate à venda ilegal de carvão. A movimentação foi grande pela manhã na sede do Ministério Público de Teixeira de Freitas, onde a todo momento chegavam materiais apreendidos e presos acusados de envolvimento no esquema de roubo de madeira e de sonegação fiscal na venda de carvão. A operação, batizada de Cruzeiro do Sul, contou com um helicóptero e uma equipe formada por mais de 300 policiais e promotores de justiça. Além da Bahia, foram cumpridos 33 mandados de prisão em São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. E foi discutido em audiência pública hoje no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia o projeto de lei que propõe a licença ambiental eletrônica e acelera a liberação de licenças para a construção no Estado. O projeto vem sendo alvo de discussões por apresentar dispositivos que, na opinião de ambientalistas, podem causar danos irreversíveis ao meio ambiente. O projeto deve ser votado na próxima terça-feira. A chuva que atingiu Salvador no mês passado trouxe transtornos para muitas pessoas que vivem em áreas de risco. E tem gente que até hoje sofre as consequências do temporal. É o caso dos moradores de uma das travessas do bairro da Liberdade. O problema está nos fundos das casas da segunda travessa São Lourenço, no bairro da Liberdade. No sobrado, onde Dona Maria Lúcia mora há 25 anos, parte da alvenaria que sustenta o muro desabou e a terra cedeu. Ela escapou por sorte. Eu estava lá em cima, na parte de cima da minha casa. Como meu quintal é muito grande, entendeu? Eu senti meu muro, olhei de cima e vi meu muro apresentando umas rachaduras. Quando eu desci para olhar, que eu botei o pé, meu pé afundou. Assim que eu subi, que eu saí do lugar, que eu me segurei, que eu subi, que eu olho de cá de cima, o muro desceu de vez. Nesta outra casa, onde Robson mora com a família, a chuva também causou estragos. A minha caixa coletora de esgoto foi parar lá embaixo. Com a força da água, eles não prenderam a caixa e a caixa desabou e o esgoto ficou em aberto. Logo após a chuva, a Embasa veio, fez uma ligação, parece ser paliativa,